Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, candidato ao concurso da Academia Barro Branco, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos aqui o professor Leonardo, estamos aqui com a aula, o bizu, né? Uma dica de número 2. Uma dica de número 2 que caiu. Vamos direto aí para a questão. Aí o bizu número 2 que aparece para você aí, né, na tela. Esse é o edital do teu concurso. Vamos direto aí nessa questão. É uma questão envolvendo aí o conhecimento da banca examinadora, Banca VUNESP. Banca VUNESP. Beleza? Vou pegar aqui a caneta. Beleza. A ética é o ramo. Vamos lá. A ética é o ramo da filosofia que reflete sobre. Vamos lá. Faz essa questão aí. E aí, marcou que letra? Ética, pessoal, está ligado a princípios da conduta humana. Conduta humana e ética tem tudo a ver, beleza? Conduta humana, moral, ética, costumes, normas, segmento de normas e por aí vai, beleza? Então a resposta vai ficar na letra E. Aquilo que é, isso é metafísica. Possibilidade do conhecimento, isso é epistemologia. Beleza artística, isso é estética. Causas primeiras das coisas, isso é metafísica. Antes de eu entrar aqui no restante da aula, para ficar mais claro isso para você, aí embaixo tem uma aula completa sobre ramos da filosofia, aí embaixo no YouTube. Gratuito, aula completa, profunda sobre os ramos. Primeiro dei lá sobre os principais ramos da filosofia, dividi em gerais e específicos, né? E depois eu coloquei os grandes ramos da filosofia, onde eu tratei esses ramos que eu acabei de falar aí para você, beleza? Está aí embaixo, gratuito, você está convidado a assistir, você precisa saber esse conteúdo foi cobrado, beleza? Mas, vamos lá, um pequeno resumo aqui, diferente da aula passada, eu vou aqui trabalhar com uma síntese mais aplicada agora, beleza? Você precisa saber diferenciar os ramos para os períodos da filosofia. Ramos para os períodos. Os ramos são epistemologia, ética, política, estética, metafísica e lógica, beleza? Esses são os ramos da filosofia. Também podem ser chamados de áreas. A VUNESP, a tua banca, chamou de ramos. Áreas ou ramos, mesma coisa. Tá tudo lá na minha aula, beleza? Aqui é só um resuminho do resuminho. Vamos lá. Períodos da filosofia. A filosofia se divide em período ou filosofia antiga, filosofia medieval. Está ligado à época que os pensadores se posicionaram sobre os seus pensamentos, as suas escolas, os seus pensamentos. Beleza? Moderna, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Diferenciou? Então, se falar na prova antiga, é um período ou ramo? Período. Se falar estética, é um período ou ramo? Ramo. Se falar metafísica, é um período ou um ramo? Metafísica é um ramo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Joia? Muito bem. Vamos aqui, então, bater esse tópico de cima que foi o foco da questão. Os ramos, tem uma aula lá embaixo também, acho que é a aula 19 ou 20, por ali, tá?
das 50 e poucas que já tem aí, que eu estou no módulo de epistemologia, inclusive da aula 1 até a aula 20, que está aí gratuito no YouTube, foi Introdução e Fundamentos de Filosofia, que é onde nós estamos agora, o qual já produziu uma apostila que está à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Lembrando, essa apostila é do módulo 1, do tomo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Joia? Você está convidado a comprar. Está cheio de exercícios, cheio de questões. Joia? Essa apostila vai te ajudar demais a entrar em qualquer prova aí de filosofia. É uma introdução e fundamentos, não é nem a matéria mesmo, que a matéria mesmo eu comecei agora, com epistemologia, ética, mas só essa introdução e fundamentos está resolvendo 80% das questões que eu estou vendo por aí. Joia? Epistemologia. Epistemologia está ligado às teorias que envolvem o conhecimento. Então, o processo de conhecimento, como o conhecimento se forma, se é possível ou não o conhecimento. Joia, pessoal? Essas questões é estudada lá na epistemologia. A linguagem, a consciência, joia? O fenômeno como uma situação que pode ser conhecida pelo sujeito cognoscente, o objeto cognoscível. Tudo isso está aí pelas minhas aulas. Joia? A ética está ligada a essas questões do que eu posso ou não fazer, das coisas ligadas a o que eu devo ou não fazer. A conduta humana está ligado à conduta humana. O que eu posso ou não fazer, entre as regras, as normas, a moral, os costumes, entra tudo aí, beleza? Entra aí na ideia de ética. Bom, a política vai envolver o estudo de tudo que envolve o raciocínio filosófico com relação à política. Por exemplo, as formas de Estado, o conceito de Estado, democracia, início da democracia, o que é polis, que é a cidade. Tudo isso vai envolver a política. Começa lá no estudo da polis, lá na Grécia, lá próximo lá ao século VI a.C. Então, política é ligada a essas questões. No geral, aí é o funcionamento da sociedade, não como instituição em si, mas como o poder chega na sociedade, o que é poder, de que forma se manifesta o poder. Todas essas questões são verificadas pela política. Beleza? Então, no geral aqui, veja só, lá o estado de natureza. Então, a política aqui é o estudo geral da sociedade do homem. O homem não é um ser social, segundo Aristóteles, é um animal social, né? Sociedade. Então, a sociedade é uma palavrinha que ela sintetizaria aí, uma palavra só, sintetizaria a política. Beleza? A estética está lá na nossa aula. Vai envolver o estudo do que é belo, do que é feio, essas concepções subjetivas, do que eu posso ou não achar e aprovar com relação a essas questões de belo, de feio. Estuda-se a arte, tá? A origem dela, as primeiras concepções da arte, joia? O conceito de belo que cada filósofo entendeu, do que é beleza. Entra aí uma puxada, a virtude é estudada mais na ética, mas a estética ela faz também essa menção. Então aqui eu vou resumir com uma só expressão. Poderia colocar arte, mas eu vou colocar uma mais abrangente ainda que a arte, que é o belo. Eu acho mais abrangente, tá? Muito bem. A metafísica, veja, vocês estão estudando para a Academia Barro Branco, estão estudando física, né? O movimento, o espaço, a queda dos corpos, não é isso? O som,
a ótica, a acústica e por aí vai. Isso é a physis. É o que ocorre na physis. A metafísica é aquilo que está além da physis, além da física, acima da física. A metafísica vai estudar coisas que estão fora da física. Por exemplo, Deus. A metafísica vai estudar Deus. A ideia e a concepção do que seja a morte, por exemplo, a imortalidade, o tempo não naquela concepção daquela fórmula, né, aquele modelo newtoniano, aquela coisa, não, ou sedimentada ali numa equação, não. O tempo como um fenômeno mais abstrato, mais, né, pertencendo aí à existência como um todo. A metafísica vai estudar a intuição, vai estudar o espírito humano, por exemplo, o papel, o trabalho do espírito humano na interpretação das coisas. Veja, é uma forma de conhecimento, inclusive, a intuição. A metafísica vai cuidar, então, dessas questões, das coisas que estão além da física. Beleza? Então, metafísica é aquilo que está além da física, depois da física, além da física. E a lógica? A lógica, ela vai se preocupar mais com o estudo lá dos princípios da lógica. Como funcionam esses princípios? O que é argumento, por exemplo? O que é um silogismo? Né? Como funciona esse silogismo? O que é o modus ponens, modus tollens? Como funciona ali a concatenação de ideias sendo colocadas numa sequência lógica, em premissas, onde eu tenho que combinar os enunciados, os primeiros enunciados, que são as primeiras proposições e as premissas, com a conclusão, ou seja, a validade de um argumento, a falsidade de um argumento, a tautologia, a contradição. Então a lógica vai estudar todas essas questões que envolvem a argumentação de cunho mais, na maioria, matemático, mas alguns não utilizam tanto aquela lógica. Tá? Então, os princípios da lógica, como vai funcionar, né, essas questões. A lógica vai estudar essas teorias, esses princípios que vão envolver aí essa dinâmica, né, essa dinâmica do que é verdadeiro, do ponto de vista lógico, do que é falso. Então ela vai estudar a falsidade do argumento. Então, o foco da lógica é realmente ali a premissa, a proposição, o argumento. E eu vou resumir com uma palavrinha só, é o argumento. Que ele pode ser válido, pode ser inválido, pode ser um argumento, não é, dentro de uma tabela verdade tautológico ou não. O argumento. Beleza? Tranquilo? Essa então foi a dica de hoje. Essa foi a dica de hoje. Eu ia repetir toda a aula aqui, mas aí te economizou tempo. Mas você vai para a aula agora. Você vai para a aula de ramos da filosofia e períodos da filosofia. Lá são duas aulas diferentes. Acho que essa aqui é a aula 20, ramos da filosofia, e essa aqui é a aula 19, aí no meu canal no YouTube, períodos da filosofia. Daí tu vai ter um conteúdo muito mais vasto. Mas se tu tá com pressa, né, e quer em 6 horas, tá? Já estou lançando a rodada número 3, hein? Aqui é a rodada número 1, turma Apolo. Professor, vou matricular agora na turma Apolo. Legal. São 3 horas de aula. Veja, são 10 questões em cada uma. Daí são 20 pontos no edital de filosofia. Daí tu já vai vendo. Isso batido em 6 horas. Por quê? Porque é 3 horas na primeira e 3 horas na segunda. Olha só o custo-benefício nisso, cara. Beleza? Em pouco tempo tu vai estar esburacando, cara.
Veja só, e lá eu linkei com os vídeos de aprofundamento que eu coloquei aqui no YouTube, que lá é de forma mais dinâmica, mas, né, resolvida ali a questão de forma mais dinâmica, parecido com isso que eu fiz aqui, e depois eu apresento um vídeo de aprofundamento pro cara, beleza? E o detalhe, ainda tem o PDF comentado das questões. Então tem o PDF de questões para ele treinar, tem o PDF comentado das questões, depois tem a videoaula comentando cada questão. Olha isso, meus amigos. Joia? Se você fizer também da aula 1 até a aula 20, você vai ter acesso a esse, né? Você vai lá, no caso, lá no site, adquire essa apostila, participou da aula 1 até a aula 20, ao adquirir a apostila, e dá ganho certificado do tempo de realização das aulas, né? Introdução e Fundamentos, foi o módulo 1, o tomo 1, você ganha ali esse certificado de 8 horas, lá comprando a apostila. Aí, ó, 300 questões e 100 questões de filosofia, para treinar mais, aqui é vestibular, concurso e por aí vai, para treinar mais, já estou formulando outra, com mais questões, mas aí tá essa, né, essa diversão aí para você. Joia? Agora, o mais emergente é esse aí, cara. Né? São os simulados, que não é só fazer um simuladinho, um papelzinho, não. Cara, tu vai imprimir, ali tem depois o PDF comentado, que você pode imprimir ali, né, comentado, para estudar também, e depois ali tem as videoaulas. Essa aí realmente é imperdível. Valeu? Essa foi a dica de número 2 para Academia aí Barro Branco, concurso VUNESP, concurso aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo, oficial da polícia. Te aguardo aí nas próximas aulas, nos próximos encontros. Um abraço a todos, fique com Deus. Espero ter colaborado contigo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.